Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conexão Sustentável. Hoje a gente fala de um assunto bem interessante. Falaremos hoje sobre a gestão portuária, aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. E estamos aqui com o Marcel Monteiro. Obrigado, Marcel, pela sua presença. É um prazer te receber aqui, te ver novamente, para falarmos desses assuntos. Então, queria te convidar para se apresentar, falar um pouco de você, como que você chegou, nesse momento atual, na carreira, enfim. Seja bem-vindo, tá? Te dou a palavra. Fique à vontade. Mais uma vez, me sinto honrado, pelo convite de estar aqui com você. Já é um amigo, do dia a dia. É uma honra estar aqui presente no podcast para estar passando informações relacionadas a uma área que geralmente, sempre há uma curiosidade em si de como é que é o trabalho na área portuária, e outras nuances. E hoje vamos falar de vários assuntos relacionados à parte de meio ambiente, governança, ESG, também a parte de compliance, oportunidades de carreira, tendências de mercado, Então, acho que vai ser um momento muito produtivo para todos nós. Eu sou uma pessoa que me sinto sortudo porque eu venho da área de petróleo, de óleo e gás, tenho uma experiência aí de mais de 15 anos dentro do setor. Recebi o convite para fazer parte do grupo da CMA-CGM, um dos maiores players, logístico-marítimos do mundo. Hoje estou aqui pela CMA Terminals Fortaleza, uma empresa do grupo. Estou aí há 3 anos, então na verdade, foi muito prazeroso fazer parte desse processo. Acabei mudando um pouco a minha carreira, saí da área de óleo e gás e vim para a área portuária, mas consequentemente, também acabei trazendo um pouco do conhecimento da área de petróleo, vastamente conhecido pelo High Standard a respeito de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, e a gente está podendo aplicar também aqui dentro da área da gestão portuária. Então, a gente trouxe aqui alguns dados muito interessantes, relacionados ao setor. Olha só, mais de 80% do comércio mundial em volume, é uma infraestrutura crítica para a economia global, Afinal, sem portos, nós não temos um custo logístico adequado, competitivo. Isso de fato impacta na economia do mundo inteiro. No Brasil, os portos responderam por aproximadamente 97% do comércio exterior, ou seja, do comércio que entra, que é movimentado, e 82% do valor nas exportações mais importações em 2024. Isso representou, segundo a ANTAQ e a NTT, mais de 400 bilhões de reais em movimentos no Brasil no ano anterior, 2023. Ou seja, é um mercado, é uma área de grande relevância para a economia, que realmente tem uma empregabilidade, que tem um efeito numa cadeia de valor. Então, é um setor que, de fato, as pessoas aqui no Brasil têm uma expectativa de empregabilidade, de atuação. E diante disso, Marcel, você como um executivo, um gestor, já que acumula muita experiência na área, certamente tem visualizado os principais desafios relacionados à segurança, saúde e meio ambiente. Mas como é que estão hoje os portos no Brasil comparado aos portos mundiais, Dentro dessa temática, como é que nós estamos? Quais são os principais desafios, de segurança e saúde? Qual que é a sua visão a respeito disso? Então, Bertrand, basicamente, pessoal de casa, a questão relacionada, essa diferença, da evolução dos portos mundialmente. A gente sabe que a atividade portuária ela também faz parte da estratégia geopolítica global também, devido a um fator de supply chain, de uma corrente de suprimentos. E geralmente o pessoal tem muito aquela referência, a Europa, Roterdã e outros portos. E como é que estão os portos no Brasil? Sim. Será que está seguindo essa mesma pegada? Como é que está o Brasil posicionado em relação ao mundo? Bom, basicamente, no Brasil não há uma uniformidade a respeito de implantação de tecnologias, de melhorias de processo em todos os portos. Mas uma boa notícia é que todos os portos já estão buscando essa melhoria dentro da área de segurança, meio ambiente, dentro da área de saúde, e com isso vai se aproximando um pouco mais do que já tem na Europa. Na Europa ela já está um pouco mais avançada relacionada à parte de integração de tecnologia, cultura de segurança, a parte de sustentabilidade também. Isso requer muito investimento, Também a parte da cultura da população local a respeito de orientação, treinamento, capacitação. Então, se a gente for perceber, a área portuária ela tem várias nuances que podem
mudar uma característica de uma região, porque ela impacta economicamente, ela impacta socialmente e ela impacta na parte de meio ambiente. Então, se tem um porto no determinado local que ele segue uma agenda de sustentabilidade, uma agenda de segurança, aquela comunidade em volta que não tinha, às vezes, conhecimento sobre segurança, meio ambiente, saúde, reciclagem, né? Melhoria da sua infraestrutura na parte de sociabilidade, né? Do social, o porto acaba ajudando nesse sentido. Então, o Brasil, não é que ele está atrasado, né? Ele tá caminhando, né? Junto à pressão internacional é cada vez maior, para ser quanto mais apto os portos estarem integrados à agenda ESG, na parte de governança, na parte de relacionada à segurança no trabalho, a questão de meio ambiente e também a saúde. Então, o Brasil já está começando a startar em uma certa velocidade, né, essa questão de estar nivelando os terminais portuários e os portos a respeito da governança e de saúde e meio ambiente, para realmente se encaixar no que realmente a sociedade internacional, né, os grandes players do mercado, necessitam para estar operando no Brasil em si. Então, é um caminho sem volta, mas o Brasil já está caminhando. Sim, é muito interessante quando a gente faz essa análise, porque o Brasil, quando a gente olha no mapa, né, do extremo norte ao sul do país, nós somos banhados pelo Atlântico, né? Então, temos muitos portos, né? Nós temos um caminho fácil, né, de escoamento para a Europa, né, Norte América, para o mundo inteiro, tanto exportar quanto receber cargas. E você fala de uma maneira muito interessante do impacto que isso traz, né, economicamente e socialmente para as regiões onde eles estão instalados. E aí um ponto que é interessante para a área de segurança e saúde do trabalho primariamente, né, em relação aos riscos, né, ocupacionais. Então a gente se pergunta, né, das operações, né, logísticas, o movimento no dia a dia, né, são muitas cargas, né, de diversas naturezas. Então, assim, de uma maneira geral, Marcel, quais são os principais riscos ocupacionais que existem nas operações portuárias, de um modo geral? Bom, basicamente a gente pode determinar, são vários, né? Como eu Sim. falei, é bem É uma complexo, infinidade, é uma né? infinidade. E o que acontece? Cada porto usa um tipo de maquinário específico, né, para aquele tipo de operação portuária. Então, Fortaleza tem uma característica, São Paulo outra característica, Roterdã tem outra característica. Às vezes um porto mais tecnificado, outro menos tecnificado. Sim. Então, os riscos eles variam relacionado ao grau de tecnificação e também como é que se trata a mão de obra local em si. Basicamente, a maioria dos portos, né, do Brasil, que está passando por esse processo de transição, de tecnificação, uso de tecnologias, né, de maquinário, uma das principais causas de riscos ocupacionais é a parte de ruído, né, maquinário, máquinas pesadas. Então, ruído é uma parte preocupante, também trabalho sob carga suspensa, também movimentação de carga em si, isso também é um risco enorme dentro da operação, mas outros fatores também que geralmente o pessoal não leva tanta relevância a nível de Brasil. Em outros portos são realmente preocupantes. Dentro do grupo que eu trabalho, nós temos alertas na parte de condições atmosféricas. Ou seja, dependendo da quantidade, da velocidade do vento, se tem nuvem, de como é que está a movimentação no costado, a operação para. Como o Brasil não é um país que é acometido de furacões, terremotos e outros, geralmente o pessoal acaba deixando esse risco um pouquinho de lado. Mas a gente viu aí nos últimos anos, né, com o advento aí da mudança global, né, do clima global, tivemos aí tempestades, tivemos aí pequenos furacões no sul do país, que era uma coisa que não estava tão prevista e hoje é um risco adotado. Né? A pandemia também acabou mudando a concepção global a respeito de risco, então são uma infinidade de situações que diferem de um porto para outro. Aí cabe o gestor na hora saber identificar e falar, não, eu vou atuar mais pontualmente relacionado a essa parte. Né? Às vezes o que precisa você trabalhar é no comportamento, não diretamente no risco associado como condição atmosférica. Então é nessa parte que nós, da área de segurança, acabamos ajudando os gestores, né, a tomar uma decisão mais assertiva dentro do processo. É muito interessante a gente manter essa fala, porque quando a gente trabalha, né, com segurança psicológica, né, entendendo as ações das pessoas, né, garantindo a integridade do ponto de vista de engenharia nos processos, a gente reverbera na integridade do processo de modo geral. Né? Imagina uma operação logística ter que parar, né, em função de situações de acometimento profissional que geram absenteísmo,
que geram uma situação de desgaste, né, de relação no ambiente de trabalho. Então, tem consequências que, na prática, representam uma ruptura para a integridade do trabalho. E aí, nesse contexto, surge a agenda, né, a importância da agenda de segurança, saúde e meio ambiente, né, a agenda de HSE, né, nesse setor. E não somente no setor portuário, mas nos setores da economia. Mas foco que nós estamos dando, né, afinal, o setor portuário ele tem uma relevância muito grande no cenário global. E aí, muitas vezes, surge uma dúvida. Esse setor não pode parar. Né? Esse setor ele se mantém numa linearidade, muitas vezes é um setor logístico e é uma linearidade que ela tem variações, né? É normal do setor, e aí os profissionais precisam entender essa característica, né? Que o setor, de fato, ele tem as suas particularidades, né? E, assim, para investir, né, no entendimento das pessoas, né, na sua adaptação, promovendo ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E aí a pergunta, né? Para um setor com essas características, né? Ele não pode parar. Né? A gente sabe que existem situações que são mais críticas, operações que demandam uma intensidade de trabalho, mas de um modo geral, na prática, né? Como é que funciona essa integração entre a governança de segurança, né? Prática, operacional, dentro do setor logístico? A pergunta de $1 milhão, né? Bom, basicamente isso aí é uma coisa que assombra, basicamente, eu acho que todos os setores. Né? Como é que eu vou conciliar a parte de HSE com a parte operacional? E geralmente, há-se aquela questão do conflito, né, no passado. Sim. Hoje em dia já se melhorou bastante essa relação. Hoje a maioria dos CEOs entende, né, que a parte da segurança do trabalho é eu proteger o meu ativo, eu proteger o meu principal ativo, que é o colaborador, os meus ativos, né, da parte de infraestrutura, como também a parte de governança e também um resguardo de publicidade e outras coisas nesse sentido. Hoje em dia, como é que funciona na parte do mercado? A gente sabe que os riscos relacionados à área portuária, quando acontece um incidente, ou é fatalidade ou amputação de membro, porque lidamos com maquinários pesados. Sim. Gigantescos. E o que nos ajuda hoje em dia, principalmente, é a gente trabalhar uma cultura de segurança muito forte, ferramentas que já utilizadas no mercado, né, já consagrados no mercado, como análise preliminar de risco, permissão de trabalho, são coisas que nos ajudam no dia a dia, porque faz o colaborador pensar daquele risco, né, que ele está tendo, porque a maioria dos acidentes de trabalho acontece com pessoas acima de 20, 15 anos de casa, porque já trabalha quase que no mecânico, né? Então, você quando trabalha com uma cultura de segurança, coloca uma análise preliminar de risco, uma PR, né? Para a pessoa estar lembrando dos riscos envolvidos ali e trabalhando a cultura no dia a dia, tendo uma matriz de operações permitidas. Poxa, eu sei que até visibilidade a 50 metros eu posso operar. Se eu não tenho essa visibilidade, eu paro. Ou seja, você ajuda o gestor a tomar uma decisão, ele já vai se precaver, ó, já está mudando o tempo, eu já tenho que mudar o meu posicionamento, eu não vou estar trabalhando tanto no pátio, eu vou estar direcionando para outra área. Mas quem é essa ponte? É a parte da segurança do trabalho. Somos nós gestores na área de HSE. Então isso aí vai acabando ajudando cada vez mais as pessoas estarem atentas no seu dia a dia. Uma coisa que eu sempre converso com o pessoal, tanto da área de petróleo como outros setores, que se você quer conhecer uma empresa que ela tem um sistema e uma cultura de segurança forte, uma visão de segurança forte, é saber se ela dá uma autoridade do colaborador para a atividade. É o Stop Work Authority, né? Falado. Sim. Se a empresa dá segurança e o colaborador ele se sente seguro em parar uma atividade que esteja insegura, independente de como é que esteja na hierarquia, essa empresa é uma empresa segura. Então, tranquilo o CEO, tranquilo nós, porque nós não somos onipotentes, oniscientes, onipresentes, não estamos em qualquer lugar. Então, quando você tem uma força de trabalho, né, com uma cultura robusta de segurança, e que ela tem essa carta na manga, né, do Stop Work Authority, eu sinto confiança, porque o meu CEO me dá confiança, a empresa que eu trabalho, a instituição, dá confiança de eu parar uma atividade. Então, a gente não se preocupa tanto a respeito desse problema entre o operacional e a segurança, porque eu sei que se lá no final da cadeia tiver alguma não conformidade, o meu colaborador ele vai me sinalizar. E a gente vai buscar a melhor maneira de executar essa atividade. Tem uma coisa que eu levo para o resto da minha vida. Assim, a gente sabe que existe o HSE utópico e existe o HSE real. O HSE real, os americanos falam muito, né?
você mitigar o risco tão baixo quanto razoavelmente ele possa ser aplicado, né? A sua operação possa ser aplicada. Então, o que a gente busca fazer sempre? Reduzir o risco ao máximo que a gente possa manter essa operação funcionando. E dentro disso, a gente temos o nosso comitê de gestão de mudança, né? Dentro da nossa instituição. Temos aí Simultaneous Operation, né, que é a operação simultânea. Então, nós temos comitês para estar avaliando isso aí. Então, quando você tem uma estrutura robusta, fica fácil de você passar por esse processo. Muito bacana, muito bacana. É interessante quando a gente fala, né, de um aspecto de análise de risco operacional e o direito de recusa, né? No Brasil hoje também é signatário com relação da norma regulamentadora, né, especialmente em NR10, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, uma gestão e uma governança sobre esse tema em muitas organizações do Brasil, infelizmente, isso não é difundido porque é interpretado de uma ou de outra forma, né? Mas você usou um exemplo muito interessante, né, de empresas sérias, né, que adotam padrões claros, né, que resguardam os funcionários, trabalhadores e os têm, né, como capital humano, como de fato um elemento de competitividade, né? Afinal, as organizações precisam se manterem competitivas, né, para que elas possam também contribuir com a continuidade, com o desenvolvimento regional, né, com fatores de empregabilidade, etc. Bom, e aí uma outra pergunta que surge nesse contexto é quando a gente observa, né, já que é um setor muito regulado, né, por regulamentos locais, municipais, estaduais, federais, né, de agências Internacionais. internacionais, e aí primariamente quando a gente pensa, né, na International Maritime Organization, né, na IMO, ela vem endurecendo alguns padrões, né, especialmente voltados para o contexto HSE. E aí o Brasil, como é um país, né, de tamanho continental e de uma relação mundial, né, como é que a gente tem se comportado? Como é que os principais portos, as companhias, aí é uma visão, né, mais generalista que você coleciona nesses anos, tem lidado com essas mudanças, né? O quão desafiador isso pode ser para o setor? Então, Bertrand, você falou uma coisa que é primordial. O Brasil é um país signatário, né? Ele é signatário da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da International Maritime Organization. Se eu sou signatário, eu tenho que seguir algumas determinações da norma externa, claro, servindo como ponte das normas internas aqui do Brasil. Um dos principais desafios para o Brasil, dentro das normas internacionais, primeiro, é a gestão de resíduos, principalmente a parte de logística reversa, né, que é um ponto que está em voga, a parte da sustentabilidade. Então, isso aí você vai de encontro ao Marpol. Temos o ISPS Code, que é a parte da segurança física e patrimonial. Isso é requerido para todos os portos do mundo. Os portos brasileiros, em relação ao ISPS, estão, né, de acordo com a legislação, estão se adaptando ao Marpol, né? Tem outras regulamentações, a parte da ANTAC, NR30. Então, assim, o Brasil ele tem uma legislação robusta, somos referência para vários países, mas só que às vezes, devido à questão nós somos um país enorme, tamanho de um continente. Sim. Às vezes a parte da fiscalização, da aplicação, diferente cultural de um estado para outro, isso às vezes acaba indo num processo um pouco mais lento. Às vezes você vê um processo um pouco mais avançado na região sul, na região sudeste, mas você vê que na região norte e nordeste já está havendo essa mudança, né, dessa adaptação à legislação, para também buscar a competitividade que você tanto fala, né? É o que nos mantém empregados, né? Então, basicamente, é isso aí. Legal. E Marcel, de uma maneira geral, né, nesse tempo, né, que você vem permeando pelas áreas, de um modo geral, né, quais são os principais pontos, né, indispensáveis para garantir a competitividade dos negócios portuários? Mas aí a gente vai não somente para empresas grandes, né, os grandes players que realizam a movimentação, o transporte logístico, mas para as empresas de menor porte, né, que também têm interesse, né, em entrar nesse setor, os profissionais liberais que têm interesse em serem consultores. Quais são os principais pontos dentro do contexto de segurança, saúde e meio ambiente e outros mais que você possa aconselhar? Tá. Bom, basicamente, uma das principais preocupações das empresas, né, a maioria das multinacionais, são com seus fornecedores, né? Porque hoje em dia, a maioria das empresas estão adotando um processo de licitação e homologação para qualificar e classificar os seus fornecedores. E durante esse processo de qualificação,
de fornecedores, esses fornecedores precisam entregar alguns documentos que se fazem Sim. necessários para quê? Para que a empresa que vai contratar ela não assuma passivos trabalhistas, passivos ambientais, que possa ter um problema relacionado à parte da imagem dessa instituição, né, fora. Imagina só, eu vou contratar uma empresa X e essa empresa, eu não tenho um processo de homologação robusto, e essa empresa, sei lá, ela aparece na TV com trabalho escravo. Eu estou associando a minha empresa a uma empresa que está prestando serviço para mim, na verdade eu sou corresponsável, que está usando trabalho análogo à escravidão. Então o impacto da imagem da minha empresa às vezes é impagável. É 20, 30, 80 vezes mais do valor que eu estou pagando para aquela empresa, às vezes ela realizar um serviço de limpeza dentro do escritório ou dentro de uma área. Então hoje em dia, se você quer trabalhar no setor portuário, esteja atento quais tipos de documentos você precisa ter em mãos, né, para você estar competindo com as outras empresas. Porque hoje em dia, nenhuma empresa internacional, local, quer fazer negócio com uma empresa que não é transparente e que me dá uma certa suspeita. Por quê? Eu vou assumir aquele passivo de qualquer jeito. Né? Outras empresas da área de petróleo sofreram por anos de fazer contratação e no final das contas recebia uma infinidade de ações, ou às vezes problemas relacionados a despejo de produtos químicos em áreas não regulamentadas, e aí as empresas falaram, epa, peraí, para trabalhar com a gente agora vai ter que passar por um processo e entregar documentações específicas. Então fala assim, poxa Marcel, eu sou pequeno, como é que eu faço para trabalhar com uma empresa no setor portuário? Você é pequeno, você trabalha com a parte de limpeza. Você paga seus funcionários, todos têm carteira assinada, paga em dia, recolhe GFIP, né? Você tem acordo coletivo, se você também tem licenciamento ambiental, se você tem toda a parte dessa documentação, já é um ponto positivo para você trabalhar com qualquer empresa, né? Um grande player. Outras empresas, as empresas nacionais já estão buscando já, né? Esse filtro dos fornecedores. Você já se capacita. E de outra forma também, você acaba eliminando aqueles que não estão se adaptando ao mercado. É a seleção natural, né? Sim. Se a gente fala de Darwin, ele foi muito preciso, né? Então, as empresas que não estiverem se adaptando a isso aí, com certeza elas vão sair do mercado. E aquela que está fazendo investimento, não pense que esse investimento não vai voltar. Porque basicamente, às vezes, só vai ficar você ou mais outra empresa que vão estar trabalhando no mercado aí, que vai estar de portas abertas para a tua instituição. É muito fantástico a gente observar esse universo da cadeia de fornecimento. Você falou vários pontos chaves, né, especialmente no contexto de segurança e saúde de pessoas, né, isso reverbera em ações trabalhistas. Né? Continuamente nós aqui da Federação das Indústrias, a gente tem apoiado diversas organizações por situações que eu diria muitas vezes recorrentes. Né? O Brasil, mas não só o Brasil, diversas nações enfrentam situações semelhantes. E aí eu me lembro, Marcel, de uma situação de um trabalho nosso desenvolvido de uns anos para cá, que foi com base na LKSG. Né? Eu não sei falar alemão, mas essa é a sigla, né, traduzida da Lei de Due Diligence, né, voltada para a cadeia de fornecedores. Né? Então ela impacta na cadeia de fornecedores das empresas da Alemanha, que tem uma presença mundial, né? E nós tivemos diversas ações e iniciativas para a cadeia, inclusive aqui do estado do Ceará e em outros estados, né? Apoiando em relação a direitos humanos, em relação às escritas e convenções globais que integram a essa legislação. Então é um ponto muito interessante quando a gente fala de gestão de fornecedores, especialmente com foco, né, na saúde e bem-estar de pessoas, também no foco do compliance. E aí, Marcel, uma outra dúvida que nós temos muito continuamente, mas já mudando um pouco, né, nesse contexto, em relação à transição energética, né, neutralidade de carbono. A gente sabe que esse é um assunto que ele vem ganhando muitas áreas, né, muitos setores da economia. Mas aí, na sua visão, né, o que você vem percebendo, como que esse setor vem se preparando para os novos equipamentos, né, zero emissions, né, zero emissions, né, ou low emissions, neutralidade de carbono, novos equipamentos, como é que está a tecnologia, enfim, fala para a gente como é que estão essas iniciativas para esse setor. Então, basicamente, né, hoje em dia a questão da transição energética, ela virou uma carta na manga, né, ou seja, é uma estratégia. Isso também está aliado basicamente à geopolítica global. Isso aí vem liderado, né, pela Europa e outros países que estão em avançado
estado, né, de implantação desse processo, haja vista que, como eu falei, cada porto tem as suas particularidades, né, e cada particularidade daquela você vai adaptar o que cabe na parte de sustentabilidade. Então, se eu tenho um porto que tem uma característica mais de vento, mais de onda, eu posso estar usando isso aí para mim estar buscando a sustentabilidade em si e saber adaptar os meus maquinários e equipamentos. Hoje, basicamente, né, boa parte das empresas que fabricam grandes máquinas já estão se voltando, né, para a parte de colocar novas tecnologias a respeito de novos combustíveis, amônia, uso de hidrogênio, também a parte, né, de energia elétrica. Tem alguns portos que já têm energia elétrica no costado, porque como a gente sabe que o setor marítimo ele tem uma emissão gigantesca da área de carbono, porque o navio fica parado no costado o tempo todo, né, full time, então ele consome muito diesel, ele emite muito CO2 também, como também um maquinário pesado, super guindastes, grandes empilhadeiras que também acabam, né, e é full time, né, é 24 horas. Então, o desafio global é o quê? É mudar essa questão dos equipamentos, né? Como é que vai ser feita essa transição, se vai ser hidrogênio. Boa parte, em alguns países da Europa, já tem alguma coisa tendenciando a parte de hidrogênio, outros países mais na parte de energia elétrica. O Brasil, nós temos energia elétrica limpa, né? Diferente da Europa, que usa carvão e outros. Ou seja, para nós realmente faz sentido usarmos o carro elétrico porque ele vem de uma energia renovável, né? E então o Brasil tem isso, mas só que ele tem um desafio muito grande. Para você implementar essa parte de sustentabilidade, máquinas, equipamentos, costado, você precisa de um aporte de investimento gigantesco. Além da parte de investimento gigantesco, tem a parte de treinamento, tem a parte que você precisa de um suporte, né, tanto do governo como também da iniciativa privada, mas já algumas sinalizações. Alguns portos que já estão com projetos pilotos na área de hidrogênio, já pensando em colocar alguma parte de energia, né, na parte de energy, né, dentro da shore energy, que é a parte da energia no costado, porque quando o navio para, veja, ele está consumindo o diesel, ele vai estar consumindo a energia. No caso da empresa que eu trabalho, a CMA-CGM, né, o grupo CMA-CGM tem uma meta ambiciosa global, zero emissão até 2050. Nós hoje temos navios aí tocados a hidrogênio, tem projetos pilotos de até navio à vela, para você ter uma ideia, de container. Né? Então, assim, estão se integrando a novas tecnologias e as empresas que não se adequarem a esse tipo de tecnologia, com certeza, elas vão ficar para trás do mercado. A curto prazo é um investimento que às vezes assusta, mas a longo prazo você vê que você tem um retorno desse investimento com menos gasto com combustível, menos gasto com problemas de passivos ambientais e outros retornos, como financiamento, às vezes, do Banco Mundial. Se você, eu tenho, sei lá, um Porto Verde, um selo verde, você tem um financiamento do Banco Mundial para você estar usando para outras ações nesse sentido. O Brasil também agora entrou também na parte de sustentabilidade, processo de sustentabilidade dos portos. Então, assim, já tem alguns portos que já estão entrando, né, dentro desse projeto de sustentabilidade dos portos também. Então, é uma coisa que vai demorar um certo período. Acredito que a iniciativa privada vai ter um papel fundamental dentro desse processo, porque a iniciativa privada ela pode aprovar o financiamento e logo ela começar a implementar. O público a gente sabe que precisa de processo de licitações e outras questões que às vezes não pode acompanhar a rapidez do processo da iniciativa privada. E a iniciativa privada geralmente ela funciona como um hub de tecnologias e inovações, né? Ela traz o que é bom de um lugar, coloca em outro e aí a iniciativa pública dá uma olhada aí para tá bacana, vamos usar isso também e aí acaba desenvolvendo, né, o local e a atividade em si. Muito bacana, né? Hoje o Brasil possui na sua matriz de geração de energia mais de 90% como renovável, né? A gente é referência mundial nesse processo. E existe concomitante a isso, né, uma iniciativa para a descarbonização da economia. E esse tema ele tem sido central em muitas discussões, né? Parabéns à CMA, né? Parabéns a você, Marcel, pela iniciativa, por contribuir
né, e levar essas discussões também adiante. E aí, quando a gente fala em descarbonização, a gente remete muito a tecnologias, né? E aí, dentro desse contexto, a gente pensa assim, né? O setor de segurança do trabalho, quando eu falo setor, né, o setor de pesquisa, né, de atuação, mundialmente falando, ele também vem passando por uma série de modernizações, né? Com P&D, né, pesquisa, o Research Innovation, trazendo novos equipamentos, monitoramentos, mas aí a gente também pensa, né, até que ponto, em alguns setores, isso pode trazer novos riscos, né? Ou seja, quando a gente fala em automação e digitalização desse processo, eu sei que é uma pergunta um pouco complexa, mas na sua visão, né, ao longo que você tem acompanhado esses diversos projetos, ele cria novos tipos de riscos também quando a gente trabalha com digitalização, né, com a robotização dentro do setor com foco em melhoria de processos? Bom, excelente pergunta. Basicamente, eu acho que o risco ele vai mudar de posição. Ele não vai se criar, às vezes, novos riscos. Eles vão mudar de posição. Uma coisa muito preocupante hoje no mercado mundial é a respeito de cibersegurança. Imagina você ter um porto 100% automatizado, que demanda a parte de servidores, se você ter servidor fora, às vezes você precisa de um data center para estar tocando o seu terminal e de repente você sofre um ataque de um hacker, né? Ou você tem um ransomware, que é na verdade nada mais do que o sequestro das suas informações e você só pode acessar elas novamente mediante pagamento de resgate. E as pessoas, a maioria dos hackers, usa criptomoeda, ou seja, não tem nem como você rastrear. Então, você tem um período da cibersegurança, de você botar o seu negócio em risco. Você também tem a parte do ciberterrorismo, que às vezes você pode colocar uma máquina para poder, né, a pessoa está operando um guindaste, pode ter pessoas que estão, né, embaixo trabalhando, pessoa operando em casa com inteligência artificial, e às vezes entra um hacker lá, faz um ciberterrorismo, derrubam um equipamento, material, danifica um ativo seu, ou impossibilita, às vezes, do navio o seu sair. Ou seja, vai se acontecendo novas situações. Mas, do mesmo jeito que foi adaptado na época da Revolução Industrial, passamos aí também nos anos 70 com a DuPont e outras empresas, a área de petróleo, a British Petroleum, a Shell, Chevron, a Petrobras, que é uma referência gigante, também a gente acaba se adaptando. No início, há aquele medo, né? Igual na época da Revolução Industrial, a gente vê livro que o pessoal estava quebrando as máquinas, achando que ia resolver. É um caminho sem volta, né? A parte da integração de IA, inteligência artificial, a parte de uso de softwares analíticos para estar medindo comportamento e outras coisas que vão nos ajudar bastante na área de segurança. De um lado, você reduz boa parte do risco, que muitas pessoas você não vai estar deixando exposta à operação, mas do outro lado também você bota o seu negócio em risco relacionado a outros fatores, como cibersegurança é um que preocupa, como também a parte da capacitação, né? A capacitação também que eu vejo nesse processo um dos maiores problemas em si, porque a gente sabe que o Brasil há um pouco de desigualdade na parte da educação, mas em contrapartida, quando você traz uma empresa que ela vem para capacitar a mão de obra local e tudo, você alavanca aquela comunidade, né? Ou seja, aquele pai que não tinha condição de pagar uma faculdade para o filho, uma universidade, botar numa escola, ele agora, trabalhando no setor portuário, ele já está vendo, já teve contato, poxa, eu estou tendo contato com treinamento, estou vendo que educação é essencial, tecnologias são essenciais, então acaba alavancando todo um ecossistema em volta de um terminal ou de um porto. Então, eu acho isso aí muito importante. Sem dúvida, né? De fato, há um impacto significativo, né? Inclusive, quando a gente fala nas discussões, nas audiências públicas, né, de novos empreendimentos de grande porte, sempre se espera, né, por respostas e comentários nesse sentido, né? Então, muito bom ouvir esse tipo de iniciativa, né, as considerações sobre riscos e tecnologias oriundos dos processos, e a gente também tem uma impressão, né, e uma consideração que ela é muito forte quando a gente fala de que o risco ele passa por algumas atualizações, né? E aí as profissões naturalmente precisam se adaptar, né? É a dinâmica natural de mercado. E Marcel, a gente infelizmente está chegando ao fim, né? A gente tem aqui uma última pergunta para você, né? Mas antes de mais nada, te agradecer. Muito satisfeito, muito satisfeito. Então,
Você já tem um tempo, né, considerável na área, né, vem do setor de petróleo e gás, né, já vem acumulando diversas experiências, né, com segurança, saúde, meio ambiente, compliance, ESG, dentre tantas outras vertentes. E a gente sabe, né, que as gerações mais novas também têm os seus anseios, né? Hoje estudantes, estagiários, né, trainees, né, jovens engenheiros, jovens técnicos, né, enfim, jovens profissionais que estão buscando, né, conselhos, né, de profissionais que possam ser referências no setor. Então eu queria te perguntar, que conselhos você poderia dar para esse grupo de pessoas? Bom, vamos lá. Outra pergunta de US$ 1 milhão, né? Bom, basicamente, meu conselho para todos, né, que são amantes da área de segurança, meio ambiente e saúde. Hoje, o profissional de segurança, ele não é aquele fiscal de campo. Nós somos analista de dados. Nós buscamos interpretar dados, analisamos tendências e nós somos responsáveis para dar o suporte para que a diretoria possa tomar uma decisão mais assertiva. E como é que eu posso dar esse suporte para essa minha diretoria ou para o dono da minha empresa ter uma posição mais assertiva relacionada às suas ações no trabalho? É realmente eu buscando conhecimento, eu preciso saber sobre Power BI, eu tenho que também ter noção de liderança, porque você é o responsável, às vezes, por motivar o colaborador que está lá na linha de frente, a questão de caminhar, né? De ir para o campo, verificar, ouvir os colaboradores, às vezes nos retraímos muito a processo, muita parte de papelada, documentação, e às vezes a gente acaba se descolando um pouco da realidade. E o momento nosso é o quê? É realmente ir a campo. Então, hoje, o profissional da área de segurança que esteja com conhecimento de inteligência artificial, também na área de interpretação de dados, né, com Power BI, fazer um curso aí relacionado à parte de gestão de projetos, como também de liderança, esse profissional ele tem um diferencial no mercado e é o que o mercado está buscando. Bom, Marcel, excelentes conselhos, né? Não poderia deixar de dizer isso. Muito obrigado, tá, pela sua presença, pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua trajetória conosco, de conselhos valiosos, né, que com certeza corroboram para a continuidade de negócios, né, para a tomada de decisão, né, enfim. Muito obrigado mais uma vez. Então é isso, para você que acompanhou o nosso podcast, esta edição, fala para a gente o que você achou, nos dá o seu feedback, para a gente é muito importante para que a gente continue sendo assertivos nas nossas decisões, trazendo os interesses da indústria, da cadeia produtiva de um modo geral. E para você que quer saber mais dos próximos encontros, também nos acompanhe, porque a gente está preparando diversos encontros, diversas iniciativas com diversos formadores de opiniões e líderes do momento atual. Um abraço e até a próxima edição.